quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim, para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Por quê? É observando que você vai descobrir onde é que está a peça que está dando defeito. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não. Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? Já falamos tantas vezes isso aqui também. O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Dê o nome que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos. Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança. Mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão, eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo. E aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é este. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda.
É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender. Então, às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo. Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito. Está no sangue. Isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim. Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa. Sem esse sapato. Eu trouxe. Mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora, aqui dentro, existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então, quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para a qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo. É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá, que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas. É a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que se estiver no lugar errado eu morro. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a cada dia eu descubro que eu nasci para ser padre. Porque eu me sinto padre nas pequenas coisas, ainda que eu não me exerça o tempo todo no ofício mais tradicional do ser padre. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Eu sinto vontade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sabe? Isso faz parte de mim desde petitinho. Eu gosto de colocar o lugar certo para as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas no lugar certo, sendo quem elas são, assumindo o papel que elas precisam assumir. E quem sabe hoje Deus me dá a oportunidade de falar com você que está se sentindo no lugar errado. A planta certa, plantada no solo errado. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problemas sim, porque faz parte da vida.
Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Conversão é isso. É você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer, e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje, você possa ir dormir, pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim, e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama. E muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo, ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão, que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim.
de perceber que esse Deus escolheu morar em mim. E que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane a minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre. Eu sou um homem sagrado. Desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade. Que é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito. Eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Vou retirar. Não. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrada. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dele. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe retira do direito de viver melhor a vida? Quando você tem um amigo que olha para você, sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito, eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria.
ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, um desejo de ressaltar o pecado, isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que é. Quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego, eu digo isso a partir da vida que nós vivemos. Uma mãe, por exemplo, porque ama um filho, ela não tem mais sossego na vida. Sempre que nós amamos, toda vez que nós estamos no exercício de amar, nós estamos na experiência do desassossego. E isso não é ruim. Isso não é ruim. O desassossego, ele faz parte da vida. E ele não nega o amor. O estar desassossegado não é ruim. A impermanência, minha gente, a insegurança, elas são situações que acompanham toda relação amorosa. Nós temos medo de perder os outros, faz parte da vida. Isso é humano. Você não contradiz a Sagrada Escritura porque você compreende o amor que você sente provocando em você insegurança. Não, isso faz parte. Por mais que seja sólido o vínculo, volto a dizer, nós temos medo de perder quem nós amamos. É sobre isso que eu estava falando. Toda vez que eu coloco um filho no mundo, eu vou viver diariamente esse desassossego. Toda vez que eu coloco, que eu derramo amor sobre uma determinada situação, eu inicio em mim um processo de desassossego. E é um desassossego bom. A impermanência, essa instabilidade que é natural, não é uma instabilidade ruim não, no sentido de que, porque às vezes as pessoas têm umas frases prontas, que dá uma preguiça, mas a gente escuta. Mas o amor corrige tudo. O amor é a solução para tudo. Mas o nosso amor é precário, o nosso amor é marcado pelo nosso limite. Onde há amor, não há medo. Sim, traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho. Traga-me aqui. Apresente-me alguém que no exercício de amar, de vez em quando não é visitado pela insegurança, pelas regras da impermanência. Nós morremos, nós vamos embora, nós traímos, é disso que eu falava. Então, às vezes, nós temos uma visão muito romântica do amor. E isso não cabe mais, sabe? Vamos ver a vida com mais realismo. Sim, eu posso muito bem amar, viver todos os benefícios do amor, sem precisar negar o que nele e em mim é desassossego. Eu vivo desassossegos constantes quando amo. As frasezinhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí, definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo. Eu prefiro a crueza da vida, é assim. Experimento o amor o tempo todo como estar na corda bamba. E você sabe que isso faz até bem aos amantes? Para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu, de que você já conquistou definitivamente. Não. O amor conjugal ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias. Quando você olha para o companheiro que está ao seu lado e você sente que precisa empenhar-se diariamente
na manutenção desse amor. E quando você olha um filho dormindo no berço, você experimenta o que o amor tem de mais bonito, mas também o que ele tem de mais duro. A partir do momento, a sua felicidade está intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos. E à medida em que aquela criança vai crescendo, vai ganhando autonomia, você vai sofrendo, você vai perdendo aquele controle que você tinha, você vai deixando de ter. Aí você vai tendo que reformular o amor. E isso não dói, não? Isso não causa medo? Prefere a frase de efeito? Eu não. Eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite, alegria, mas também me causa desconforto. É matemática. Seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva, não? Eu sei o prejuízo que tomo quando amo, mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente, porque os benefícios dele compensam. Mas toda a experiência amorosa, ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo. Uma pessoa que opta pela solidão, por exemplo, não quer casar, não quer ter filho, ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos, mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém, daquele que escolheu ter filho, totalmente diferente. Então, as visões românticas não nos impeçam de perceber a realidade. Que às vezes nós temos uma leitura muito romântica da vida. E um pouco de realismo faz bem. Não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem, mas também como prejuízo. E eu quero, sabe? Essa instabilidade é o amor. A instabilidade faz parte do amor. Amar dói. E se você for honesto, você vai ver que amar dói. Amor traz paz, amor traz, mas também traz desassossego. Não veja somente a visão romântica, não. Porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama. Quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma.
Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh, meu Deus! Como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Claro, é o corpo que faz esse silêncio para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo. Não é imediato. A alma fica rebuliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. A sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui
formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Padre, a minha questão é o seguinte: o perdão de Deus está acima de tudo o que nós fizermos e é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação. E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então deste contexto, nós estamos dentro deste contexto. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom, que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe, há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver, depois da confissão, um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha
está contando que os botes, os barquinhos, né, que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo, os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20. Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou. Veja bem, aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão, dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus, a graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo, em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo. É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida, pela falta de perdão, pela falta de reconciliação, com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos.
Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para. A insegurança, o medo, a ansiedade e o intenso conflito entre a razão e o mais profundo desejo do meu coração são sentimentos que sempre fizeram parte da minha vida e que me causaram muitos prejuízos em todos os campos da minha existência. Seja no campo familiar, seja no profissional, no afetivo. E eu decidi que eu quero me libertar de tudo isso, Padre. Quero mudar. Não aguento mais sofrer tanto. Vivo angustiado, deprimido, confuso e sem forças. Tudo que faço na vida costuma dar errado. Quero viver uma vida plena, quero ser feliz. Uma vida simples e sem complicações. É só... Certa vez ouvi, assistindo uma palestra do Senhor, que nascer dói e que nascer de novo dói ainda mais. Eu estou tentando nascer de novo, pois vivo uma vida de pecado e lhe confesso que realmente dói. Quero entregar minha vida a Deus e para tal que tenha forças, porque o que o mundo oferece é muito atraente, porém são ilusões e armadilhas. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza numa direção a partir de tudo aquilo que eu partilhei. Considero um rapaz bom, honesto, trabalhador, inteligente, querido, pela família, pelas pessoas, mas realmente estou precisando de uma mudança. E estou disposto a entregar a minha vida a Deus a partir disso. Wanderson, lá de Pedralva, Minas Gerais. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo testemunho, né, que também é uma partilha. Ao mesmo tempo que você fala das suas lutas, você fala também das suas esperanças. Isso é importante. Wanderson, na vida, nós precisamos descobrir o nosso lugar, né? Eu acredito que todas essas ansiedades que são próprias, não sei qual é a sua idade, mas sinto que você vive um momento de muitos conflitos. Todos nós passamos por isso, né? A psicologia chama isso de crise normativa. Por que é normativa? Porque é normal, todo mundo passa. Eu passo, você passa, o Ivanilson passa, as pessoas que estão aqui. Existem algumas fases da nossa vida que essas crises são mais agudas. A primeira grande crise, por exemplo, que nós enfrentamos, do ponto de vista existencial, é justamente a adolescência. Porque na adolescência a gente vive uma fase de transição. A gente já não é mais a criança que era, mas também a gente ainda não é o adulto. Então essa fase é uma fase de desconforto existencial. Todo mundo que convive com adolescente sabe. O adolescente é meio revoltado, né? Ele acha que o mundo está todo errado, ele não se sente compreendido por ninguém. Fase normativa, faz parte. Quando nós vivemos essas fases, e ela pode vir em outros momentos da vida, existem alguns profissionais que dizem que todo final 9, para nós, será sempre de conflito. Porque nós estamos finalizando uma fase da vida, começando outra. 9, 19, 29, 39, 49, 59, e os que têm a graça de depois chegar até o 99. Toda vez que nós passarmos por essas transições, é natural que a gente viva. Mas é natural também que a vivência desses conflitos e a experiência saudável dessas crises venha nos colocar num contexto de sabedoria para que a gente não pense que esta crise é a vida. É uma diferenciação muito difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. A crise que eu estou vivendo não pode ser confundida com a vida que eu tenho. Às vezes ela pode ser muito volumosa e me dar essa ilusão de que toda a minha vida está em crise. Não. Às vezes eu tenho uma ou outra crise, por exemplo, no contexto familiar. Posso ter uma crise de fé, no meu contexto religioso, espiritual. Posso, de repente, ter uma crise com um amigo, né?
Posso de repente ter uma crise com o namorado, com a namorada, com o irmão. O grande problema é quando aquele ponto, aquela situação pontuada, começa a abranger a vida toda. Aí então, o conflito que você teve na vida afetiva começa a atrapalhar a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual. Aí a crise é como se fosse um rio que recebeu água demais e não cabe dentro dele. O que ele faz? Ele transborda. O que nós precisamos fazer? Administrar bem a crise. Bom, primeiramente, descobrir por que ela existe. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão cheio de ansiedades, inseguranças, medos? Que são as palavras que você usou. Por que tudo isso hoje é presente na sua história? Então, ao invés de olhar tudo isso de maneira muito completa, muito totalizante, né? Tente particularizar. Onde é que nasce esse? Claro que ele tem uma origem. Claro que ele tem uma causa. A gente sabe que não adianta nada a gente tentar cuidar do efeito se a gente não sana a causa. Não é assim a vida? Se eu tenho uma infecção, não adianta eu só tirar a febre. Eu tenho que descobrir a causa da infecção e trabalhar a causa dessa infecção, que naturalmente a febre vai embora. Crise geralmente é uma febre. Uma febre que vai doer em nós e que vai retirar a nossa tranquilidade, porque alguma coisa está em desarmonia. E aí, meu filho, você precisa saber. Pode ser que a sua crise esteja diretamente ligada ao seu desconhecimento ainda de qual é o seu lugar. Gente, é tão importante isso. A vida precisa nos encaminhar para esse conforto. Eu acho que todos nós merecemos isso. Num determinado momento, você ter aquela satisfação de saber, eu estou no lugar certo. Escolhi. Tenho problemas, mas estou no lugar certo. Porque a gente não vai tolerar as dificuldades se a gente estiver no lugar. Se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver fazendo da nossa vida aquilo que a gente realmente sabe que deveria fazer, as dificuldades que serão próprias deste contexto serão facilmente administradas. Muita gente não consegue administrar o momento presente difícil, justamente porque tem consciência que está fazendo um erro terrível, está cometendo um atentado contra a própria. Aquela velha história, meu Deus do céu, eu estou desperdiçando a minha vida com uma profissão que não me satisfaz. Eu estou comprometendo a minha felicidade num estado de vida que não me realiza. Como se em um determinado momento da minha vida eu descobrisse que eu sou um padre infeliz, que eu não deveria ter sido padre, que eu fui padre por acidente, seria terrível. Da mesma maneira como alguns colegas meus descobriram que ficaram padres não porque queriam, porque foram empurrados no próprio processo formativo, ou porque não tiveram coragem de sair do seminário, não tiveram coragem de contrariar a mãe, contrariar o pai, a madrinha que já tinha escolhido, que já tinha comprado o paramento para ele, e depois estava lá, numa vida de infelicidade, de irrealização, dando um contra-testemunho terrível. Por quê? Aí todas as dificuldades que são próprias da vida do padre, ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Ficou padre por acidente. É como casar com a pessoa errada também. Não queria casar com aquela pessoa, não a amava o suficiente. É por isso que quando vierem as pequenas crises, o casamento vai por água abaixo. Só vai poder suportar as grandes dificuldades, as pequenas lutas do dia a dia, grandes e pequenas, se a gente souber que nós estamos no lugar certo. Se eu estou vivendo a minha vida do jeito certo. Isso é importante. Descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer de tudo para que nós tenhamos o direito de estar lá, vivendo do jeito certo, nessa coerência existencial. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós.
Deus nos capacita de dons, de possibilidades, para que a gente possa se encaminhar para o lugar certo e lá a gente se realizar. Se um cachorro fosse professor, você aprenderia muitas coisas com ele. Por exemplo, quando alguém que você ama chega em casa, corra ao seu encontro. Nunca perca uma oportunidade de ir passear. É verdade, o cachorro está sempre pronto, né? Você abriu a porta, ele já... E nós nem sempre, né? Às vezes nós estamos lá debruçados no sofá, naquela preguiça, roncando, fumando. Nunca perca, então, uma oportunidade de passear. E a primeira, quando alguém chegar em casa, corra para receber aquele que chegou, assim como o cachorrinho faz. Permita-se experimentar o ar fresco do vento no seu rosto. Mostre aos outros que eles estão invadindo o seu território. O cachorro fica meio bravo, né? Tire uma sonequinha no meio do dia, 15 minutos, e espreguice antes de levantar. Essa, se a gente pudesse, faria todo dia e toda hora, né? Corra, pule, brinque, aproveite a vida. Tente se dar bem com o próximo e deixe as pessoas te tocarem. Não mordam quando um simples rosnado resolve a situação. Eu achei essa frase ótima. Não morda quando um simples rosnado resolve a situação. É verdade. Vez em quando nós temos que dar uma rosnadinha para lembrar que a gente também está vivo, né? Mas não morde com muita facilidade. Não perca a paciência com muita facilidade. Um bom rosnado já serve. Já vai resolver o seu problema. Em dias quentes, pare e role na grama. Beba bastante líquidos e deite debaixo da sombra de uma árvore. Eu acho que você deveria pular essa segunda parte, role na grama, porque eu acho que muita gente não vai ficar nem bem fazendo isso. Beber bastante líquidos, continue aprendendo com os cachorros. Deitar debaixo da sombra de uma árvore, se você tem essa árvore com a privacidade para você deitar, eu também recomendo. Quando você estiver feliz, dance. Aproveite e balance todo o seu corpo. Como a gente não tem rabo para balançar, tem que balançar o corpo mesmo. Este movimento na vida é importante demais. Você se exercitar, você ter uma vida dinâmica, né? A não ser que você tenha aquele cachorro preguiçoso que só levanta os olhos assim de vez em quando para ver se chegou a comida. Nós não estamos falando desse cachorro não, tá? O cachorro que nos ensina é aquele cachorro ágil, que está sempre pronto para fazer alguma coisa. Ou para vigiar, para proteger, para ser feliz, para correr com o dono. O cachorro preguiçoso não entra aqui não. Não importa quantas vezes o outro te magoa, não se sinta culpado. Volte e faz as pazes novamente. É verdade, né? O cachorro você pode magoá-lo, ele tem sempre uma reserva para poder oferecer àquele que o magoou. Aliás, outro dia eu estava vendo um e-mailzinho, uma piadinha, um pouquinho maldosa, mas eu achei boa, vou contar aqui. Qual é a diferença entre a sua esposa e o cachorro? Qual é a diferença entre a sua esposa e o seu cachorro? Você sabe? É simples, só deixar os dois trancados dentro do porta-mala do carro e abrir. O que te receber com alegria. Deixa trancado uns segundos, uns 2, 3 minutos. Na hora que você abrir, você vai ver quem vai estar alegre por ter te encontrado. Aí é o cachorro. Aproveite o prazer de uma longa caminhada. Oh, meu Deus do céu. Gente, quantas vezes na nossa vida o nosso processo de conversão vai começar a acontecer no momento que a gente começa a fazer uma caminhada. Primeiro que a caminhada é uma purificação da mente, né? Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, eu fazia todo santo dia. Eu era muito fiel a essa atividade. Morava perto da Lagoa da Pampulha, morava ali no Jaraguá, no Planalto, mais precisamente, e eu fazia uma caminhada ali na Lagoa da Pampulha. Inclusive, ao estar em Belo Horizonte na semana passada, eu fiquei lembrando dos meus tempos de caminhada. Você sabe que era naquele período de 45 minutos, 1 hora, que eu fazia toda a minha higiene mental, que eu jogava tudo fora. E andando e permitindo que o vento do final da tarde, né, aquele momento de caminhada,
pudesse não só fazer bem ao meu corpo, mas também fazer bem à minha alma. Às vezes nós vamos ficando pesados demais, né? E quando está pesado demais, sabe o que você faz? Toma um banho, troca de roupa, vai fazer uma caminhada de uns 20 minutos, escolhe um lugar que seja mais tranquilo. Se você tem um carro, pega o carro, vai até lá. Se não tem, pega uma bicicleta. Escolha um lugar para você ficar andando sozinho, quem sabe fazendo uma caminhada num ritmo bom para trabalhar também o cardiovascular. E ali naquele momento você vai ter a oportunidade de jogar fora os seus excessos. Faz muito bem à nossa vida. Todo mundo que tem o hábito da caminhada, seja de manhã, seja à tarde, no horário que você puder, sempre faz bem ao corpo e à mente. Se alimente com gosto e entusiasmo. Coma só o suficiente. É verdade. O cachorro, depois que ele está saciado, não adianta ficar oferecendo muita coisa para ele. Ele vai olhar, pode ser o prato mais saboroso, que ele vai olhar e ele vai desprezar. Nem sempre nós somos assim, né? Comemos, aí passa um pudim, depois que você ter comido todo, aí você olha, os olhos já vão na direção do pudim e já arrancam um pedaço dele. Você já começa a comer com os olhos, né? Ou então passa aquela leitoa com aquela maçã na boca, você já acabou de comer o seu bifinho grelhado, tudo light, aquela saladinha, mas aí você vê aquela maçã, a maçã na boca da leitoa, e na verdade você quer a leitoa, a maçã não lhe interessa, mas aí já vai, corre atrás da leitoa e já come mais uma fatia. Comer demais nos mata aos poucos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação também. Seja leal. Seja leal aos seus amigos, às pessoas com quem você trabalha. Seja leal até com aquele que você encontrou pela primeira vez. Sabe, minha gente, eu tenho experimentado o quão é bom na vida a gente confiar nas pessoas. Às vezes eu encontrei aquela pessoa, hoje ela está fazendo um orçamento para mim. Eu preciso do serviço dela, ela fez um orçamento, eu peguei. Como é bom a gente não desconfiar, né? Mas eu dependo da lealdade do outro. Se eu apreendo esta lição, se eu trago para a minha vida, eu quero ser leal, eu quero ser verdadeiro, eu não quero tirar proveito de ninguém, eu não quero trair ninguém, eu não quero enganar ninguém. Se a gente faz esse compromisso, se a gente vive esse compromisso, e o outro também, o mundo fica melhor. Quando o outro é leal, até mesmo com aquele que ele nunca viu na vida. Está me passando um orçamento e eu confio. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão, né? Eles pegaram uma máquina de lavar roupa, arrancaram uma coisinha lá só, coisa simples, um pneuzinho, deslocaram e começaram a chamar os técnicos. E aí, para testar a honestidade do técnico, porque quando você não sabe, eu não sei nada de máquina de lavar e não tenho obrigação de saber. Mas aí aquele negócio não está funcionando, aquilo para, a gente olha para aquilo e agora, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com isso? Aí todos os técnicos que passaram, todos eles, é um não sei o que no motor, aí o outro, é provável que seja a corrente do não sei o que. Tudo aquilo ficava um absurdo para a reforma. Até que enfim chegou um honesto e falou assim, não, sua máquina de lavar não tem absolutamente nada de errado. É apenas esse pinozinho que está separado. Alguém deve ter retirado sem perceber. É uma coisa simples, todos os outros técnicos haviam percebido, mas estavam aproveitando da situação. Isso é triste. Eu me lembro que a reportagem mostrou, eram mais de 8 desonestos e apenas um honesto, e a senhora ainda perguntou para ele, quanto eu devo ao senhor? Ele olhou e falou assim, não, nada, porque não tem nada para arrumar. Eu só ajuntei os 2 fios que estavam desligados. Na vida, isso é uma riqueza que não tem preço. Não é verdade? Quando você encontra alguém que é leal, alguém que é fiel, alguém que não lhe engana, alguém que não lhe trai. É uma riqueza maravilhosa a gente confiar nas pessoas, porque é um inferno a desconfiança. Quando você começa a pensar que o outro possa estar te enganando, que o outro está cobrando mais do que ele deveria cobrar, que o outro está aproveitando de você, é muito triste. Não é assim? Portanto, seja leal. Eu quero ser leal o tempo todo. Quero ser leal com as pessoas que estão comigo, quero ser honesto com elas, quero ser verdadeiro. E se a gente assume esse compromisso, que os cachorros têm, é natural do cachorro ser leal ao seu dono. Se a gente aprende isso com eles, a gente então começa a mudar este mundo.
Nunca pretenda ser aquilo que você não é. Se bem que eu conheço um cachorro que ele acha que ele é grande, ele acha que ele é valente. Não tem um cachorro assim? Que ele fustrica, né, desse tamanhinho. Mas geralmente o cachorro sabe quem ele é e sabe do que ele pode. A gente precisa empenhar a nossa vida, empenhar a nossa força em ser quem a gente é. Tem muita gente que desperdiça a própria vida querendo ser outra pessoa. Fica prestando atenção no que o outro tem e não olha para aquilo que tem. Fica olhando o tempo todo para o jardim da casa do outro, mas não observa o terreno que tem e o jardim que ele mesmo pode fazer. Fica com inveja do namorado que a outra tem, fica com inveja do marido, fica com inveja do emprego. Pare. Toda vez que a gente fica vivendo da inveja, toda vez que a gente fica invejoso, nós de alguma maneira somos menos, nós diminuímos a nossa capacidade de ser. Porque a gente está gastando energia com um sentimento que não agrega absolutamente nada. A inveja não faz ninguém feliz. Nunca vi um invejoso ser feliz. Por outro lado, já encontrei pessoas que não tinham muitas coisas, que não tinham muitos dons, mas que conseguiam ser felizes com aquilo que haviam recebido. Por quê? Porque trabalhavam bem, articulavam bem aquilo que era. Se empenhavam em ser aquilo que elas são. Isso é muito importante. A gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E o mais importante de tudo, quando estiver nervoso ou triste, fique em silêncio. Fique por perto. Então, quando alguém estiver nervoso ou triste, fique em silêncio, fique por perto e mostre que você está ali para o confortar. A amizade verdadeira não aceita imitações. Muito bonito, tá vendo? O cachorro nos dá uma lição maravilhosa de vida. Nós podemos aprender com eles e nós podemos trazer para o contexto da nossa humanidade a sabedoria dos animais. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.